Então, colocando para gravar agora, boa tarde a todos, né? Satisfação enorme estar aqui com vocês, mesmo que só tá a Blanca aqui online, mas enfim, a galera que for entrando, eu vou colocando depois, adicionando. Ah, tá o Caleb entrando aqui também, só um instantinho. Continuando, como eu disse para vocês, a aula será gravada e depois será postada nas plataformas de estudo dos demais, seja pelo Facebook, seja pelo grupo do WhatsApp. Eu vou mandar a aula para vocês estarem assistindo depois. Então, já logo de cara, eu vou propor uma atividade para vocês, atividade do livro didático de vocês, na página 82. Na página 82 tem umas questões no qual tem que ser feitas. Essas questões vocês vão fazer elas no caderno. Vocês não vão precisar copiar as questões, ok? Lá tem questões relacionadas ao que é SUS, Sistema Único de Saúde, né? Falando a respeito do que foi abordado na aula passada. Quem tem dúvida do que foi abordado na aula passada, volta lá no grupo, vai no Face da escola, assiste a aula que foi gravada, que vai falar o que é uma vacina, vai falar o que é um soro, quais são as formas de vacinação, como é feita essa vacinação. Então, é necessário que tenha um entendimento daquela aula para você tentar responder essas questões junto com o conhecimento do livro didático. Então, ó, página 82, página 83 e página 84. Ali tem as questões para vocês responderem. Vocês vão responder no caderno, novamente, no caderno. Depois vocês vão tirar foto, aí vocês mandam lá no grupo para mim ou individualmente. Tranquilo? Hoje a gente vai abordar doenças causadas por vírus, só que a gente vai aos poucos falando dessas doenças. A gente vai pegar uma doença bem comum, que é a dengue. Depois a gente vai falar da chikungunya e nós vamos falar da Zika vírus. Tá? Então, todas essas doenças são causadas por vírus. Vou compartilhar a tela, a gente vai olhando e vai refletindo de acordo com o que eu for explicando, ok? Vamos lá, para matar a saudade, eis aqui a escola de vocês. Vamos lá, continuando. Eis aqui a escola, saudade, queria que todos estivessem aqui, né? Mas infelizmente não estão. Queria que todos estivessem lá na escola. Como eu abordei na aula passada, a gente vai voltar, creio eu, de maneira gradativa, bem lenta. Que volte o mês que vem, que volte o outro mês. O quanto melhor for, ou seja, em termos de contágio do vírus, quanto melhor tempo a gente demorar para voltar, é melhor, porque diminui os riscos de contágio desse vírus, ok? Porque mesmo que eu vou tomar minhas medidas de precaução, né? Prevenção, vou lá fazer minha higienização, vou fazer lá, enfim, higienização do material, vou vir de máscara, mas mesmo assim a gente tem que evitar de estar saindo. Tá? Então, agir como professor de ciência, como professor de biologia, evitar de sair de casa para evitar o contágio dessa enfermidade, que ela é muito grave. Já foi abordado isso na aula passada, tranquilo? Então vamos lá, a gente vai falar dessas enfermidades de hoje. A gente vai falar desse cara aqui, ó, o Aedes aegypti, ou seja, o vírus da dengue. Então vamos lá, professor, Aedes aegypti é o nome do vírus? Não, não é. Tá? O nome do agente causador da enfermidade é o Aedes aegypti. Então, ou seja, o idoso do Egito. Mas, professor, por quê? A gente vai ver agora. Tá? Vamos lá, a dengue. O nome originário vem da Espanha, é espanhol. Significa manha, que caracteriza o estado de moleza causada pela doença. Então, a pessoa fica lenta, sonolenta, cansada, com dores no corpo e etc. Tá? Então, outra enfermidade, que é a chikungunya, também é a mesma situação. Tá? Que o Vitor entrando. Voltando. Torna-se dobrado os contágios da doença. Então, obviamente, vai dobrar aí as características da dengue. Então, é uma doença um pouco mais virulenta do que a própria dengue. Zika. O nome vem do Uganda, tá? Na África, onde ela foi encontrada. Tá? Então, normalmente foi viabilizada por macacos, Hershey's. Interessante. O macaco Hershey's é de um outro experimento derivado com a tipagem sanguínea. Depois a gente vai abordar isso mais para frente, quando eu estiver no 8º ano. Ok? Vamos continuar. Aqui, pronto. Próximo. Dengue. Dengue, chikungunya. Aí vamos lá. Doenças causadas por vírus, transmitida pelo picada no mosquito, que é o Aedes aegypti. Ok? E o significado odioso do Egito. Continuando. Cadê?
Eis aqui, vamos lá especificar, dengue. Então, no qual aí é causada pela picada desse mosquito, é popularmente chamado de muriçoca, ou pernilongo, ou carapanã. Então, esse mosquito também é responsável por ter transmitido a febre amarela, né, do tipo Urmana, e o Aedes é uma espécie, novamente, do mosquito, que é comumente encontrada aqui em países tropicais, tá? Professor, a gente vai ver esse tipo de enfermidade em países da América do Norte? É difícil pelo fato do clima, mas mesmo assim, em locais mais quentes, como por exemplo, você pega lá situações de Zika ou até mesmo de dengue em locais da Califórnia, você pode pegar, né? Ou, por exemplo, mais próximos à linha tropical, né? Enfim. Subtropical a gente encontra também, como eu disse, né? Voltando aí, ó. Origem e localização. Então, são mosquitos encontrados em locais quentes, como eu disse, né? Países de clima tropical, espalhados desde a época da Segunda Guerra Mundial em face do aquecimento global. Então, a partir do aumento da temperatura do nosso planeta, referente às situações de temperatura e etc., começou a se proliferar. Então, entre os primeiros mosquitos já encontrados foi no Rio de Janeiro, em 1846, que navios negreiros vieram da África trazendo esse tipo de mosquito aqui para a América do Sul. Então, teoricamente, ele não é endêmico do Brasil. Então, ele veio aí de locais que já tinham se proliferado, no qual aí a África principalmente. Ok? Continuando. Então, nascimento e eclosão e proliferação. O voo do Aedes é de mais ou menos 200 metros. Então, o tempo de vida dele é curto, não é tão grande assim, não. Tá? Então, ele pode se deslocar até 200 metros de distância. A cada fêmea do mosquito pode originar cerca de 1.500 ovos de mosquito, tá? Durante a sua vida. Os ovos podem ficar em locais secos até 400 dias, esperando um pouco de água para eclodirem, dando origem às larvas e insetos adultos. Tranquilo? Continuando. Eis aqui o Aedes, ele mede cerca de 0,5 centímetros, ou meio centímetro de comprimento. Então, olha o dedinho do cara aí, todo infectado de mosquito. Tá, mas é todo mosquito Aedes que tem esse tipo de enfermidade? Não, não é. Tá, então, mesmas situações, doenças causadas por vírus, são todas as superfícies que estão contaminadas? Não, não são. Só que a gente tem que se prevenir. Se prevenir fazendo aí, obviamente, aí as situações de higienização, de fato. Professor, mas como que eu vou se prevenir do contato desse mosquito? Obviamente, matando ele. Como? Através de inseticidas, através de combate literalmente direto ao vetor. O vetor é o ciclo de vida do animal e etc. Ok? Vamos lá. Continuando. Transmissão e infecção. A larva se transforma em inseto adulto, né? Normalmente a fêmea que é infectada pelo mosquito, né? Porque põe os ovos em locais infectados, ok? Então é uma característica do mesmo. Então é só a fêmea que obviamente acaba entrando em contato direto com o mosquito. Por quê? Porque ela vai botar os ovos e o local já está infectado, ela começa a transmitir a partir de então, ok? Então é uma característica da mesma. Prevenção, combate aos ovos e às larvas. Isso que nós temos que fazer. Então não basta apenas jogar água fora, mas a gente tem que combater literalmente os locais, fazendo higienização de maneira adequada, enfim, né? Evitar de ter o contato com essa água parada, tirar a água parada de dentro de casa, principalmente em potes de plantas e etc. Ok? Dengue, chikungunya e zika. Então a gente vai especificar cada uma aí. Ó. Os vírus são transmitidos pela picada do mosquito fêmea. Ao picar uma pessoa, um mosquito doente, adquire-se o vírus. Professor, mas, exemplo, uma pessoa que está doente, o mosquito for lá, picar essa pessoa, eu posso pegar o vírus a partir da pessoa que está contaminada? Não, não tem como. Só se o mosquito já estiver infectado. Mas na hora que ele for sugar o sangue, ele não vai se contaminar? Não, porque a carga sanguínea é muito maior do que o mosquito. O mosquito é muito pequenininho, não tem como ele se contaminar dessa forma. Só em locais que estejam contaminados. Ok? É o caso aí, a fêmea vai botar os ovos e o local já está contaminado, ele acaba se contaminando a partir de então. Então, como fazer o diagnóstico dessa doença?
são doenças com sintomas semelhantes, que é o que eu falei a respeito das características da mesma. Você tem febre alta, dores no corpo, enfim, moleza, complicações referentes a dores musculares, enfim. Então, o teste ele é feito através de soro, né? Então, você vai fazer lá, tirar a tipagem, tirar o sangue da pessoa para poder diagnosticar qual tipo de enfermidade que ele tem. Se ele é dengue, se ele é chikungunya, se ele é a zika. A gente vai ver cada uma dessas mesmas caracterizando também a sua ação específica, ok? Professor, mas tem vacina? Cara, não tem vacina. Dengue não tem vacina, chikungunya não tem vacina e zika também não tem vacina. Então, professor, é a mesma coisa do H1N1? H1N1 a gente tem a vacina preventiva do H1N1. Tá? Professor, é a mesma coisa do Covid-19? Covid-19 não tem vacina. Mas por que não fizeram vacina ainda? É o que eu falei na aula passada para vocês. Situação de vacina. Para mim fabricar uma vacina, não é de uma hora para outra que eu vou ter uma vacina. Tipo, mágica, tem uma vacina. Não tem como. Eu tenho que fazer testes, eu tenho que fazer exames, eu tenho que fazer, obviamente, pesquisas para saber se é feita, como que se faz essa vacina. É a mesma coisa. Professor, eu não sei fazer arroz. Então, tá, vamos ensinar você a fazer arroz. Mas como que eu vou ensinar você a fazer arroz? Então, eu tenho que colocar lá um croquis, ou seja, a forma que você vai fazer o arroz. Mas eu vou aprender? Você vai aprender. Então, é a mesma coisa. O seu corpo, para ser, obviamente, imunizado, para que ocorra a imunização através de uma vacina, eu tenho que ensinar o corpo a se defender. É assim que se funciona a vacina. Eu tenho que ativar o corpo a criar anticorpos específicos contra essa doença. É a mesma situação lá que eu dei exemplo do arroz. Eu tenho que criar formas para você aprender a fazer arroz. Então, é o que acontece na vacina. A vacina cria formas para o seu corpo, obviamente, criar anticorpos contra, obviamente, esse tipo de enfermidade. Mas não é de uma hora para outra. Eu tenho que fazer testes, eu tenho que fazer lá, enfim, uma bateria de exames, eu tenho que fazer pesquisas específicas para saber se esse tipo de vacina vai dar certo ou se não vai dar certo para aquela ou essa doença, ok? Professor, mas eu vi lá na internet que a cloroquina, eu vi lá a situação lá de chá de boldo que melhora. Surreal, isso aí é fake news, não rola. Tá? Então você tem que fazer lá uma gama de exames, uma gama de pesquisas para saber se essa situação vai viabilizar para combate dessa enfermidade ou não. Então, pode dar certo para uma pessoa? Exemplo, eu arrumei um tipo de medicamento. Dá certo para uma pessoa? Para uma pessoa pode dar, para as outras não. Então, varia. Então, é uma situação, o cara está com dor de cabeça, eu vou lá e tomo uma AS. Só que o AS vai dar certo para mim, só que para você não pode dar certo. Depende do tipo de dor de cabeça que a pessoa tem. Então, eu já tinha falado isso para vocês já anteriormente, que qualquer tipo de diagnóstico sem exames é totalmente impreciso. A pessoa tem que fazer exames para saber se a pessoa está com aquela ou essa enfermidade, com esse ou aquele tipo de doença, que é a situação da dengue, chikungunya, que eu estou dizendo aqui agora um pouco para vocês. Então, a pessoa tem que fazer exames para saber qual tipo de enfermidade que eu tenho para você combater os sintomas. Ok? Continuando. Eis aqui as características da mesma. Então, vamos lá os sintomas da mesma. Então, você tem aí os olhos avermelhados, com secreção e com coceira, febres com dor de cabeça, dor de garganta, dor nas articulações, surgimento de manchas no corpo, né, vômitos, presença de sangue no esperma, etc. Vai ser o caso do homem, tá? Vamos lá, nesse contexto. Então, é um sintoma, por exemplo, de uma gripe comum? Se eu pegar a dor de cabeça, toda e qualquer gripe pode começar com uma dor de garganta, pode começar com uma febre e com uma dor de cabeça. Então, tem que fazer um exame para saber se essa enfermidade é essas que eu estou falando, seja dengue, chikungunya ou zika, ou se seja outro tipo de enfermidade, como o H1N1 ou até mesmo a Covid-19 que está sendo citado. Ok? Então, como eu falei, qualquer tipo de diagnóstico de enfermidade é necessário que você faça um exame. Então, você vai no posto de saúde, o médico olha para você, você já está com Covid-19. Não, tá errado. Eu tenho que fazer o exame para saber se a pessoa tem ou não tem. Eu não posso chegar lá, pode entrar na quarentena. Você já vai lá, vai ficar de quarentena, não vai sair de casa. Então, tá errado. Você tem que fazer, como eu falei, exames para saber se você tem ou não tem essa enfermidade. Ok? Dúvidas até então? Então, vamos lá.
Outra situação que a gente vai colocar para vocês, essas enfermidades, é isso aqui, ó, o Zika. Ainda é pouco pesquisada a contaminação por forma de Zika, provoca uma febre, tá? Bem grande, de 3 a 5 dias, olhos avermelhados, eczema, são edemas na pele, tá? E coceira. Dengue, a febre muito alta, calafrios, dores no corpo, dores de cabeça, mal-estar, diarreia, vômito, abatimento e manchas avermelhadas pelo corpo. Então você coloca aqui, seja Zika, seja dengue, você tem lá edemas pelo corpo, ok? E a única que oferece risco à morte aos infectados. Pode ocorrer o risco de morte. Por quê, professor? Porque ocorre a hemorragia. O que é uma hemorragia? Hemorragia é um derramamento. Então, mas é causado por quê? Por uma lesão de um vaso sanguíneo. Então, quando a pessoa lá, vamos voltar no contexto, a pessoa tem lá, deixa eu dar uma arrumada aqui nessa câmera, a pessoa tem lá um derrame cerebral. O que é um derrame cerebral? Derrame cerebral, literalmente, derramou sangue. Mas como, professor? Por aumento de uma pressão. Pressão lá, derramou sangue, a pessoa teve um AVC. Pode levar à morte? Pode, mas também não pode não levar. Depende do tipo do AVC. Então, tem que fazer um diagnóstico específico. Então, as meninas que vão aí fazer um dia vestibular para medicina, né? Seja Yasmin, né? Yasmin do 7º B, a própria Blanca, que vem a viabilizar essa situação, está estudando para medicina. Então, como eu falei, qualquer tipo de diagnóstico, é impreciso, sem um exame. Se eu tenho que observar esses sintomas, olha aqui, a própria Zika, eu tenho as situações lá de febre, como eu tenho febre na dengue. Febre é uma reação normal do corpo. Então, você está vendo que o corpo está reagindo àquele tipo de enfermidade, ele está se autocombatendo. Então, ele vai combater lá a situação lá do antígeno que estiver dentro do corpo da pessoa. Seja lá um vírus, seja lá uma bactéria, que no caso aqui o vírus. Chikungunya, mesma situação. Ó, aumento de dores no corpo, febre. Então, você tem inflamações nas articulações, vai dar dores no corpo. Então, como eu falei, tem lá sintomas, dores no corpo, febre, vermelhidão. Vamos lá, vamos fazer um exame de sangue para saber qual é o tipo de enfermidade que ela tem e a gente vai ter a ação de medicamentos exclusivos. Como são doenças que não têm uma vacina, eu tenho que combater sintomas. Eu tenho que diminuir a febre, eu tenho que diminuir as dores no corpo. Se no qual aí, por exemplo, da dengue, cria situações de vômito, situações de vermelhidão na pele, diarreia, então eu tenho que combater isso. Então tem que combater o sintoma. Ah, como que eu vou diminuir a diarreia do indivíduo, professor? Vamos lá. Então a gente tem aí, por exemplo, o Plasil. Eu vou entrar com o Plasil para diminuir vômitos e diminuir a situação da diarreia. Porque você tem situações aí, quando uma pessoa está vomitando muito e está com diarreia, ela tem a situação da desidratação. Então ela vai ficar desidratada, ela vai, obviamente, aí, ter fraqueza no corpo. Então tem que combater tais sintomas para que não ocorra um caso mais grave, que é a situação de uma hemorragia, que é um sangramento em determinados órgãos do corpo dentro da pessoa, mediante ao aumento dessa infecção. Ok? Vamos lá, continuando. Então, qual a gravidade dessas doenças? Até poucas semanas, sabe que a dengue é a mais grave em termos de hemorragia, porque ela vai propiciar essa situação de derramamento de sangue, dependendo da situação do potencial letal dela. Ok? Então, a gente tem que combater esses sintomas, a gente tem que observar o tempo de infecção também. Como é que começou? Quando? Essas febres constantes começaram quando? Foi ontem, antes de ontem? Você começou com diarreia, com vômito? Quando? Ontem, antes de ontem? Então, é feito esse diagnóstico inicial para que ocorra aí o tratamento inicial da doença. Ok? Seja ela qual for. Ah, o Covid. Então, a gente tem que saber quando começou esses sintomas. Foi ontem? Foi antes de ontem? Essa dor de cabeça, essa inflamação na garganta? Então, o médico vai fazer tais sintomas para que não ocorra problemas. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Caleb, Vitor, Blanca, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá bom. Vamos lá, voltando. Registros. É muito importante a gente olhar os dados dessa infecção. Então, isso não reflete só essa enfermidade que a gente está falando. Reflete-se as situações desse Covid-19 também. Eu tenho que ter aí os dados em mão para poder combater a enfermidade, que é o que, infelizmente, está acontecendo agora. Eu lamento muito essa situação da politização da saúde. Por quê? Está se colocando a política no meio da saúde.
Está colocando a política no meio do nosso bem-estar, vamos colocar dessa forma. Então está errado. Então, na minha opinião, não deveria voltar agora, não deveria ter sido liberado as situações da comercialização na semana passada. Ah, mas está chegando o dia dos namorados. Os namorados podem mandar uma mensagem via WhatsApp, é mais fácil. Né? Enfim, porque se você libera a população, é mais fácil o contágio dessas pessoas com esse tipo de enfermidade. Nesse caso aqui, do dengue e de chikungunya, a gente tem um organismo que vai transmitir a doença. Ou seja, um agente no qual é o bendito do mosquito, que venha a contaminar a pessoa. Aí eu tenho que combater o mosquito. Agora, no caso dessas outras enfermidades que atacam vias respiratórias, eu tenho que diminuir o contato da população. Então, se eu tenho uma pessoa doente num ambiente fechado, eu não posso entrar nesse ambiente fechado, que é o que a situação, por exemplo, de um ônibus. Você pega um ônibus daí do Califórnia até o centro de Itaquá, imagina quantas pessoas vão estar dentro do ônibus. Você está passando ali, seja ele do Califórnia, passou lá, Patrícia, Califórnia, pessoal que já vem lá do Emília, lá do Guarujá, né? Dentro do ônibus, ainda passa lá nos bairros posteriores, seja lá no Caiubi, que vai passar lá, por exemplo, no Odete. Quantas pessoas não vão entrar dentro desse ônibus que vai chegar até a estação final, por exemplo, no centro lá de Itaquá? Então, há um risco muito grande de pegar esse tipo de enfermidade, porque está num ambiente fechado. Falei várias vezes, a gente está na sala de aula, vamos deixar essa porta aberta. Mas por que a porta aberta? Porque você evita o contato com pessoas que estejam contaminadas. Como é que você vai saber se a pessoa está contaminada ou não? A pessoa está bonitinha, exemplo ali do seu lado, professor, mas não tem sintoma. Ela pode ser algo assintomático, aquele que não demonstra o sintoma, como eu citei na aula passada. Ele já criou anticorpos contra a enfermidade? Tá? Pode ser. Então você não sabe, então você tem que se prevenir desse tipo de enfermidade, ok? Continuando aí, vamos lá. Voltando aqui aos dados, né? Então é importante que você saiba as situações dos dados. A dengue hemorrágica mata cerca de 500 mil, ocorre mais de 500 mil casos ao ano. Pode matar ou não nesse contexto, tá? E dengue, mais de 100 milhões de casos em um ano. Isso se eu colocar aí o planeta todo. Engloba países de clima tropical, seja do Brasil, seja da África, né? Seja ali na parte da Oceania também. Então, enfim, são países lá de clima tropical. Ah, professor, se eu for lá para o Vietnã, eu encontro essa doença? Encontro. Então, país de clima tropical. Tá? Professor, se eu for lá para a Austrália, pode ser que eu pegue essa doença? Pode. Tá? Como também, por exemplo, se voltar lá para o Brasil, Brasil, no contexto, professor, no Peru, eu posso pegar? Pode. É um país de clima tropical. Se eu colocar na região ali amazônica, sim. Professor, se eu for para Venezuela, eu posso pegar? Pode. Ok? Como eu falei, mas só que tem um outro porém também, né, nesse contexto. Tem a malária aí no meio, né, que envolve aí países também de clima tropical, que também tem bastante casos de malária nesse contexto. Mas só que malária já é causada por protozoários, que é o apicomplexo chamado Plasmodium vivax. Isso aí a gente vai ver depois. Creio que depois que a gente salientar as situações dos vírus. Depois a gente fala dos vírus, a gente vai entrar nas bactérias. Depois que a gente fala das bactérias, a gente entra em protozoário, que a gente vai falar a respeito da situação desse tipo de enfermidade. Seja ela a malária, que eu falei agora há pouco para vocês, seja a situação do Trypanosoma cruzi, que é causada também por um protozoário, que a gente vai citar a situação do açaí, ok? Contaminação do açaí, etc. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até então? Alguma pergunta? Não. Tá. Beleza. Continuando, falando a respeito da Zika, ainda assim, em comprovação científica, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre a possível relação entre a Zika e o surgimento de 1.200 casos de microcefalia no Brasil, em abril de 2015. Por quê? Porque a gente, infelizmente, o vírus da Zika ataca a formação do feto. A gente vai observar daqui a pouquinho. Ok? Então, vamos lá, microcefalia. O que significa microcefalia? Então, microcefalia é um mau desenvolvimento do cérebro do indivíduo. Tá? Ou seja, significa cérebro de tamanho menor do que o normal. Em 90% dos casos, causa retardo mental entre os recém-nascidos. Causas conhecidas como microcefalia são situações genéticas, radiações, infecções, rubéola, varicela, toxoplasmose, drogas, medicamentos e álcool e desnutrição da gestante. Nunca havia sido relacionado com Zika, né, que foi comprovado de fato, né, a relação do Zika com
a própria situação da microcefalia. Então, voltando aqui, fatos que levam a acreditar que em relação à microcefalia, de acordo com o Zika, número de registros de casos, por isso que eu falei para vocês a importância do registro. Professor, mas o governo fala uma situação a respeito do registro da situação do Covid-19, o governo do estado fala outra, o governo federal fala uma coisa, o governo do estado fala outra. A gente tem que ter uma coesão desses dados para a gente poder se prevenir, que é o que é a situação aqui do Zika. Então, foi comprovada a situação da contaminação do Zika e o aumento das situações de infecção de gestantes relacionados à microcefalia mediante os dados, as pessoas que foram infectadas e as crianças que nasceram com esse tipo de doença. Ok? Então, por isso que é importante você salientar essa situação dos registros. Então, você tem que ter lá esses dados para você saber. Né? Como assim, professor? Vamos dar um outro exemplo. Vamos na escola. A gente vai fazer uma pesquisa dos dados entre os 7º anos. Não sobre esse tipo de enfermidade. Vamos colocar aqui, ó, né? Entre os 7º anos, 7º A, 7º B, 7º C, 7º D. Quantas meninas tem entre esses 7º? Faz os dados. Quantos homens tem nesses 7º anos? Vamos fazer os dados. Tá, beleza. Desses meninos e das meninas, quais meninas se alimentam da merenda da escola? Tantas pessoas. Tantos meninos se alimentam da merenda da escola? Vamos fazer os dados. Exemplo, vamos dar um exemplo da situação. Tá, beleza. De acordo com os dados, quais gostam mais de nuggets? Tantos por cento da escola gosta de nuggets dos 7º anos. Então, beleza. De acordo com os dados, então vamos melhorar essa merenda, vamos dar mais nuggets para a galera. Vamos dar um exemplo numa situação que eu posso utilizar os dados para melhorar, por exemplo, a relação entre vocês da escola. Tá? Seria ótimo se tivesse nuggets, né? Mas enfim, mas esquece da comida. Vamos lá. Continuando. Síndrome de Barré é uma doença causada por uma inflamação derivada da bainha dos nervos, causando a situação da microcefalia. É uma proposição de acordo com o tipo de infecção causada pelo vírus. Ok? Isso da Zika. Então, isso está definindo para vocês esse tipo de enfermidade. Não venha muito ao caso de vocês, que já é uma matéria mais voltada ao 2º ano do ensino médio. Isso que vai tratar a situação do desenvolvimento embrionário. Ok? Eu não quero entrar nesse mérito aqui com vocês, não. Beleza? Então, vamos continuar. Eis aqui o que eu posso fazer para combater essa enfermidade. Seja ela o Zika vírus, seja ela a dengue, seja ela a chikungunya. Eu tenho que, obviamente, combater o vetor, que é evitar lá o acúmulo de água, beleza? Uso de repelente na pele, de fundamental importância. Então, seja ele em gestantes, seja ele em pessoas, obviamente. Procurar atendimento médico, caso a pessoa tenha febre e manchas pelo corpo. Ok? Então, medidas preventivas. Não permitir o acúmulo de água, como eu falei para vocês, né? Obviamente, nas situações, nossas obras estão sendo inspecionadas, que é a situação das escolas, estão sendo inspecionadas constantemente, por isso que é feito lá, né, a cortagem do mato, evitar de ter lixo na escola, as tias limpam com uma frequência, ok? Então, tem que ser feito aí todas as manhãs, tardes e até mesmo antes do período noturno, fazer, obviamente, aí a limpeza geral da escola, ok? Então, aí, novamente, as medidas preventivas. O outro, porém, é tela mosquiteira, de fundamental importância. Eu vou propor depois para vocês um experimento relacionado ao mosquito da dengue, tá? Que é a situação da gente fabricar um matador de mosquito. Ok? Então, muito obrigado. Vou voltar aqui, compartilhar. Então, para o pessoal que não pegou, novamente, na página 82, 83, 84. Vocês lembram a página aí? A Blanca aí lembra? Caleb, você lembra? Falei agora há pouco. Caleb? Fala comigo. Caleb? Alguém lembra as páginas? Qual foi? Pode falar aí? 83, não, 82, 83 e 84. Beleza. Então, novamente, ó, página 82, 83 e 84. Tá, professor, é para copiar? Novamente, não é para copiar. Você só vai colocar as respostas. Coloca o número 1, responde o número 1. 2, responde o número 2. Professor, é para quando? Vamos lá. Só para segunda-feira que vem. Tá bom?
Então, professor, mas eu fiz. Posso? Pode, você pode enviar. Novamente, só para segunda-feira que vem. Beleza? Então, ó, a galera que for fazendo, pode ir fazendo com calma, né? Não precisa correr para fazer. Ah, professor, eu estou com dúvida. Você está com dúvida numa pergunta? Manda a pergunta para mim. Eu venho e vou ajudar vocês a responder. Beleza? Na próxima segunda-feira, eu vou fazer a correção junto com vocês dessas páginas. Beleza? Daí fica combinado assim. Toda segunda-feira, às 2 horas, a gente vai entrar, vai ter uma conversa, né? Vamos explicar sobre o conteúdo para que vocês não fiquem desamparados. Eu acho de suma importância. Tá bom? Então, ó, tenham uma boa tarde a todos. Tá aí, ó, o peixinho dando boa tarde para vocês aí do aquário. Tranquilo? Tá até, ó, a Lindinha dando, não sei se é Lindinha, se é dando um abraço para todos vocês. Beleza? Então, fiquem com Deus. Até a próxima segunda-feira, tá?